Bom dia! Hoje teremos um julgamento onde de um lado teremos teoria da evolução e do outro, design inteligente. O design inteligente é mesmo uma teoria científica? Ele deve ser ensinado nas escolas? É isso que veremos hoje. Se você estivesse caminhando e encontrasse uma pedra no caminho, não seria de causar surpresa, uma vez que a pedra é uma estrutura bruta formada de compostos naturais que estão naquele lugar há milhares de anos. Mas se ao caminhar você encontrasse um relógio, você saberia que aquele objeto não foi formado naquele lugar, mas sim por alguém. Uma vez que, devido à sua complexidade mecânica, não poderia ser algo natural daquele ambiente. E esse é o princípio do design inteligente. O fato de existir vida e da forma como ela é tão complexa não poderia ser creditado ao acaso. Com base nisso, fizemos algumas entrevistas para saber se conheciam ou não o design inteligente. Bom dia! Você me fala seu nome, sua idade, sua escolaridade e se você sabe o que é o design inteligente. Meu nome é Mariana, eu sou do segundo ano, tenho 16 anos e eu não sei. Tá bom, obrigada. Bom dia! Você me fala seu nome, sua idade, sua escolaridade e se você sabe o que é o design inteligente. Ok, eu sou a Lavínia, tenho 16 anos, estou no segundo ano e eu não sei. Bom dia! Me fala seu nome, sua idade, sua escolaridade e se você sabe o que é o design inteligente. Então, meu nome é Laura, eu tenho 22 anos e sou licenciada em Pedagogia. O design inteligente são pensamentos que buscam contestar as ideias evolucionistas. Muito obrigada. O design inteligente ele é a corrente de pensamentos que busca contestar as ideias evolucionistas em relação ao surgimento da vida na Terra e à seleção natural. A base do ideal dessa corrente científica é a afirmação de que a diversidade biológica não se deu evolutivamente, mas sim por interferência de condução de uma inteligência superior, não reportando essa ação a Deus ou a seres extraterrestres. Com base nisso, abordamos nossos professores da Escola SESI Goba, localizada no Barreiro, para saber se o design inteligente deveria ser implantado nas escolas. Bom dia! Bom dia. Nome, idade, escolaridade e você acha que o design inteligente deveria ser implantado nas escolas? Ok, meu nome é Renato Canesso, eu tenho 36 anos, minha universidade é mestrado. Na verdade, eu acho que as teorias da evolução, todas elas devem ser discutidas. E a teoria do design inteligente, ela é muito polêmica, né, no sentido de entender que, para criar essa complexidade que a gente tem da biodiversidade, há um engenheiro, um arquiteto mais inteligente nesse sentido, mas que não necessariamente seja Deus. Eu acho que toda discussão científica tem que ser trazida para a escola, tem que ser discutido, embora a gente saiba que quando se trata de algo que esbarra na religião, é muito polêmico, é muito complexo, mas não é por isso que não deve ser discutido, muito pelo contrário. Muito obrigada. Por nada. Bom dia! Fala seu nome, sua idade, sua escolaridade e se você acha que o design inteligente ele deve ser implantado nas escolas. Meu nome é Ana Flávia, tenho 38 anos, sou pós-graduada e na área de humanas, né, de ciências humanas aplicadas. Bom, sobre o design inteligente, eu acho que ser aplicado é algo muito forte, né? Eu penso que a escola é um lugar para a gente explorar diferentes teorias, né, explorar diferentes ideias, para que a gente possa construir a nossa própria ideia, né, dentro das nossas crenças e valores. Então eu penso que ser implementada não, né? Mas ser explorada sim, né? Para que os alunos entendam o que é a vertente, entendam o que é essa teoria e por que ela veio à tona agora, né? Acho que essa é a ideia. Obrigada. Bom dia! Me fala seu nome, sua idade, sua escolaridade e se você acha que o design inteligente ele deveria sim ser implantado nas escolas. Se sim, por quê? Bom dia, sou Gabriel, tenho 16 anos, faço parte do novo ensino médio, segundo ano Alfa. E eu não tenho conhecimento suficiente para saber, mas eu acredito que sim, porque se eu tivesse aprendido isso, eu teria conhecimento suficiente para saber te responder. Muito obrigada. Bom dia, seu nome, sua idade, sua escolaridade. Se você acha que o design inteligente deve ser implantado nas escolas, se sim, por quê? Meu nome é Laila, eu estou no segundo ano do ensino médio, eu tenho 17 anos. Na minha opinião, sim, deve ser implantado, porque é uma forma de conhecimento nova e os alunos têm o direito de ter um outro tipo de conhecimento, não só o padrão que é colocado no Brasil. Obrigada.
Para entender se o design inteligente é válido ou não, precisamos analisar a teoria da evolução. A teoria da evolução descreve o desenvolvimento das espécies que habitavam ou habitam o planeta Terra. Assim, as espécies atuais descendem de outras espécies que sofreram modificações ao longo do tempo e transmitiram novas características aos seus descendentes. Charles Darwin, o autor de A Origem das Espécies de 1859, é um dos grandes nomes sobre a teoria relacionada ao evolucionismo. A sua teoria baseia-se na seleção natural das espécies e é aceita. Analisando ambos os lados, no dia 26 de junho de 2023, fizemos a cobertura de um júri simulado, onde o réu era o design inteligente, entrevistando a promotoria e os advogados com perguntas direcionadas sobre o tema. Confira agora. Bom dia. Seu nome, sua idade, sua escolaridade e me explica um pouquinho sobre os princípios da teoria do neodarwinismo. Bom dia, eu sou a Cecília, tenho 17 anos, estou cursando o ensino médio e alguns princípios do neodarwinismo envolvem a seleção natural, que basicamente é como uma espécie que é mais bem adaptada consegue sobreviver num certo habitat. E além disso, a gente tem a genética de Mendel, porque Darwin não chegou a ler o material científico de Mendel, então a gente uniu o material científico de Mendel envolvendo a genética e os princípios da seleção natural de Darwin, e a gente formou o neodarwinismo, que envolve a passagem de características de um descendente, no caso, a genética. Obrigada. Seu nome, sua idade e sua escolaridade. Bom dia, meu nome é Rafael Dornelas, tenho 17 anos, estou cursando ensino médio. Por que você acha que o design inteligente deve ser implantado nas escolas? Bom, eu acho que o design inteligente tem que ser implantado nas escolas para todos os alunos ter uma linha de educação onde a gente possa comprovar a origem da vida cientificamente provada. Não propriamente o cristianismo, o criacionismo, mas sim o design, ou seja, uma criação em torno da vida que a gente tem hoje. Obrigada. Bom dia, seu nome, sua idade, sua escolaridade e me explica um pouquinho sobre a diferença da teoria da evolução para o design inteligente. Bom dia, meu nome é Isabela Luciana, eu tenho 17 anos e estou no último ano do ensino médio. Bom, a diferença do designer inteligente e a evolução é simplesmente que o designer inteligente diz que é muita coincidência o mundo ser criado. Cada coisa é feita, é muito complexo para ser só uma ocasião, mas não ser planejado. Então, eles defendem que algo maior criou, um ser inteligente criou o universo. Já a teoria da evolução diz que essas coincidências sim ocorreram, porque é possível, mesmo que seja um número bem pequeno, e com o passar dos anos, seres menos adaptáveis vão se extinguindo, os mais adaptáveis ficam. Assim a gente vai criando novas raças, novas teorias. Bom dia, seu nome, sua idade e sua escolaridade. Bom dia, Lucas Matheus, tenho 17 anos, estou cursando o ensino médio. Qual é o conceito de design inteligente? Acho que o conceito do design inteligente, como o meu amigo de promotor falou, é comprovar que não apenas com o cristianismo ou com o evolucionismo, o darwinismo, que a gente descobrir a fonte da nossa origem. Não foi através do Big Bang, foi através da mesma origem dos primatas, mas que a gente tem uma origem e saber de onde ela veio. Muito obrigada. Dizer a verdade, somente a verdade nesse tribunal? Dizer a verdade, somente a verdade nesse tribunal. Que o designer inteligente foi rejeitado pela Academia de Ciências dos Estados Unidos por não apresentar material científico com comprovação, sendo considerado relações com o criacionismo e a pseudociência. Eu, Gabriel, juro que isso é verdade, somente a verdade. As nossas fontes são muito simples, principalmente a complexidade irredutível, pois na humanidade, durante cada sistema, há partes, micro-organismos tão complexos que não faz sentido apenas uma mutação simples que possa falhar, dar coisa certa, então funcionar. Realmente ter criado o universo, a partir de pequenas mutações, a gente não consegue comprovar
simplesmente organismos tão complexos, sistemas tão complexos. Por isso que a gente acha sim que é científico, pois não tem como não dizer que não é, com base nisso. Objeção, achismo não é nenhuma confirmação científica. Você falou, eu acho. Apresente o argumento de defesa. Assim. Tá, tudo bem. Bom, Tem direito a uma reconstrução de raciocínio. ok. Não é possível, não apenas mutações, criarem micro-organismos tão complexos, sem apenas com choques e vai dar ou não vai dar certo, mutações aleatórias. A complexidade redutiva não é possível baseado nas leis de Darwin e também juntando com as teorias de Mendel, porque elas simplesmente ignoram mutações, tanto doenças como a variabilidade genética. Porque, em explicações rápidas, porque uma pessoa não é igual a outra, seguindo essa lógica. Como ele sendo uma pessoa química formada nessa área, defendendo essas ideias, também sendo uma pessoa muito influente nessa parte, as principais fontes nossas foram baseadas nas falas dele. Ok, quais são os principais argumentos do Sr. Ebner que sustentam que o réu deve ser absolvido? O argumento da compressibilidade irredutível, onde não tem sistemas que não podem ser reduzidos, porque onde até mesmo, todos os aumentos dos códigos, temos o código da vida. Objeção, defesa. Explique de forma sucinta ao júri que representa a sociedade o que significa o termo técnico complexidade irredutível. Complexidade irredutível significa sistemas ou organismos que funcionam de forma, cada vez de forma extremamente importante, sem cada pedacinho dessa peça simplesmente seria inútil, ou então, de acordo com a lei do uso dos outros, seria descartável. Falar somente a verdade diante do tribunal? Sim. Testemunha, por gentileza, se apresente ao júri dizendo nome, idade e profissão. Ordem do tribunal. A Leandra de Oliveira Mendes, 49 anos. Profissão? Professora. Ok, obrigado. Por favor, a promotoria convocou a testemunha. Peço que apresente as primeiras perguntas à testemunha. Poderia dizer pra gente os passos para o método científico? Sim, pois não. Fato, problema. Eu poderia explicar cada um deles? Posso levantar? Explique ao júri, por gentileza, testemunha. Para acontecer ciência, é necessário alguns passos. E para que um método científico seja realmente válido, não tem condições de seguir uma etapa. As etapas devem ser cumpridas criteriosamente. Ninguém chega na conclusão a não ser que um fato seja totalmente descrito, observado, experimentado, analisado. E para essa descrição precisa, primeiro, um fato. Esse fato, ele pode ser verdadeiro ou falso. Para isso, para o método científico, ele vai ter que seguir todos esses critérios. Após o fato, teremos um problema, e esse problema a ciência vai tentar resolver ou não. Ela pode conseguir ou não resolver esse problema. E a hipótese que ela vai criar para tentar resolver esse problema podem ser inúmeras. Para isso, ela vai ter que testar várias hipóteses até chegar naquela hipótese que realmente é verdadeira. Após as hipóteses, ele terá uma experimentação para conseguir essa comprovação. Mas para isso, antes dele conseguir essa comprovação, ele vai ter que analisar criteriosamente cada amostra, cada cuidado, e aí ele vai chegar a uma conclusão. De todas as experimentações que ele fizer, de todas as análises que ele fizer, ele pode ou não conseguir um resultado esperado. E desse resultado esperado, pode concluir ou não que aquele fato observado realmente ele era verdadeiro ou falso. Ok. Orlando, pelo seu conhecimento, você acredita que seja possível tornar um fato algo que não passou pela fase de experimentação? Não, não tem condições. Aquele fato, ele tem que ir para a experimentação, né? Seja é uma análise tanto quantitativa ou qualitativa daquele experimento, porque se ele não seguir o passo a passo, ele não vai conseguir chegar a alguma conclusão desejada. E aquilo ali pode pular uma situação, um problema. Entre duas ideias, sendo uma que seja
ache mais baseada e a outra que não tenha passado desse fato, você acha que valeria a pena essa outra ser estudada? Sim, aí aquela outra que não foi estudada, ela deve seguir criteriosamente o passo a passo, né, do método científico. Ele precisa de seguir criteriosamente. A ciência não é válida se pular etapas. Mas ultrapassando a que já foi passada, que tem mais base. Isso, tem que ter embasamento científico. Esse passo a passo é o que manda e que rege toda a nossa visão biológica. Ok, perfeito. Peço agora à advocacia que apresente a sua pergunta. Há direito a uma pergunta para a testemunha, por favor. Para uma comprovação científica, a gente pode usar um dado que aconteceu no passado, mas a gente tem apenas pequenas formas de poder tentar explicar como ocorre no futuro? Com certeza. E a ciência se construiu assim, né? Precisou de alguém um dia tiver um pensamento. E aquele fato aconteceu, mesmo que ele não tenha comprovação naquele momento, que ele não seguiu aquele passo a passo, mas aquele fato ainda é uma angústia para a comunidade científica, mais tarde, né, toda a comunidade científica pode sim validar aquele fato como verdadeiro ou falso. Como aconteceu com as ideias de Aristóteles. Muitas delas chegaram ao passo a passo até o final, e tem comprovação científica até hoje que nós utilizamos, e outras se perderam no caminho, e outros cientistas, né, derrubaram aquela ideia e viram que ela não era tão válida hoje em dia. Mas hoje em dia a gente pode comprovar se ela é verdadeira ou falsa. Ok, alguma réplica? Não? Agradeço a testemunha, por gentileza, acompanhe a tela. Obrigado, testemunha, pela colaboração desse tribunal. Muito obrigada, bom dia. Obrigado, bom dia. Retornaremos aqui no nosso horário, na nossa segunda e última sessão. Peço que a promotoria, advocacia, organize e deixe de fácil acesso a documentos que serão apresentados no segunda e última rodada desse tribunal. Tribunal temporariamente suspenso. Seu nome, sua idade e sua escolaridade. Gabriel Monteiro, 17 anos, estou cursando ensino médio. Como você enxerga o futuro do design inteligente? Eu acho que conforme o passar do tempo, a gente vai conseguindo provar em mais vezes, com mais argumentos, mais provas, que o design inteligente é sim uma forma de chegarmos ao conceito de como a vida foi criada. Muito obrigada. Bom dia, seu nome, sua idade, sua escolaridade e me explica um pouquinho por que o design inteligente não deve ser implantado nas escolas. Bom dia, meu nome é Tawane, eu tenho 17 anos, ensino médio incompleto. Bom, o design inteligente não deve ser implantado nas escolas porque para ser ensinado nas escolas deve ter ciência. O design inteligente não é comprovado pela ciência, pois não segue o método científico. Então, ele não pode ser ensinado. Bom dia, seu nome, sua idade e sua escolaridade. Meu nome é Caio, sou cursando no terceiro ano do ensino médio. Quais são as expectativas perante o júri? Minhas expectativas é que o design inteligente consiga sobressair por cima do Darwin. Muito obrigada. O MDI é um movimento que postula algumas coisas especificamente. A principal delas é que certas características do universo e dos seres vivos são melhor explicadas por uma causa inteligente, não por um processo direcionado como a seleção natural. Ou seja, o MDI é, dentre outras coisas, um movimento anti-evolução. Isto é, os proponentes acreditam que a teoria de Darwin não dá conta de explicar alguns aspectos e estruturas dos seres vivos. Ou seja, elas seriam tão complexas que não poderiam ter surgido por etapas, como requer a seleção natural. Porque se alguma das peças que compõem o sistema vivo for retirada, a estrutura perde sua função. Por isso, irredutível. Com base nisso, abordamos o júri para saber se o réu será condenado para ser, ou não, implantado nas escolas. É muito mais difícil a gente achar coincidências embrionárias e de formação de um indivíduo adulto de várias espécies. Mas a gente sabe que desde o início de conhecimento da vida que a gente tem, até hoje, a gente tem uma evoluçãozinha dos sistemas, como a gente tem no porífero, é onde se inicia o sistema digestório, porque a gente tem o ósculo, que é a boca dele, e hoje em dia a gente tem boca. Então, foi realmente uma linearidade, foi uma evolução. E a seleção natural, ela tem vários fatores que influenciam ela. Tem o ambiente, tem o tipo de pelagem do indivíduo, tem o tipo de audição, de
de todos os sistemas, enfim. Então, é equivocado você dizer que mutações não podem surgir ao nada, porque qualquer falha ali no crossing over, que é uma relação entre os cromossomos, pode trazer uma falha, algum erro de divisão celular pode trazer uma falha e causar uma mutação a longo prazo. Além disso, sobre o Big Bang, é algo realmente muito surpreendente por ser algo muito específico aqui, só tem vida aqui. Mas também é um pouco complicado você tentar imaginar que simplesmente existe um designer inteligente que surgiu ao nada e fez tudo de uma hora para outra. Então é muito mais visível você imaginar que houve uma sobreposição de moléculas que causou um encontro de estrelas, que houve explosões, assim formando todo o sistema solar, formando os seres vivos, formando toda a vida. Então é muito mais visível, é muito mais palpável. Então, se apoiar numa teoria que não tem nenhuma base científica sólida, que não tem nada assim palpável para se imaginar, e também é muito baseado em cristianismo, por mais que foi muito negado, mas é uma analogia perfeita ao Deus cristão, que também acaba excluindo as outras religiões, porque a gente tem diversas religiões no nosso país e é realmente preconceituoso você querer implementar algo que tem realmente uma base cristã e que acaba excluindo as outras, já que a gente tem na nossa Constituição brasileira que nós somos um país laico. A gente tem alguns problemas que devem ser preenchidos, como, por exemplo, não tem como provar a existência de Deus, mas ao mesmo tempo o violarismo não consegue, por exemplo, comprovar como surgiu o Big Bang, pois, como a mesma falaram, antes do Big Bang não havia nada. Como já dizia desde a Grécia Antiga, do nada se cria. Então, assim como tem lá com nós irmãos, a gente acredita que sim, deve ser ensinado nas escolas, pois também é uma forma de pensar, é um pensamento. Mesmo com várias vezes apontado que segue muito uma linha cristã, temos muitas pessoas que não defendem o cristianismo, mas defendem o design inteligente. O próprio Albert Einstein dizia realmente que o universo é extremamente perfeito para poder não ter alguém por trás disso. Vamos explicar a essência da vida, o porquê nós existimos. E a gente sempre não existe por acaso, porque uma estatística 1000 vezes menor do que a de você ganhar de uma mega sena aconteceu de uma forma totalmente aleatória e gerou um universo extremamente perfeito, não parece ser o suficiente para poder falar, beleza, aceito, ok. Não basta só dizer que você tem uma fonte, você vai ter uma explosão e a partir dessa explosão vai ter lítios e o universo todo, que vai criar um universo extremamente perfeito, totalmente baseado em estatísticas que deveriam ser improváveis. É como você dizer que eu consigo, então, é uma estatística, ganhar uma Mega Sena 10 vezes seguidas, ou até mesmo durante o resto da minha vida, todas as Mega Senas, porque simplesmente é uma estatística mínima, mas pode acontecer. Eu acho um pouco difícil. Eu acho que só dizer que eu vou acreditar e vou dizer que é isso, ponto, não é o suficiente. Dizer que a maior parte de todas as nossas criações, todas as nossas evoluções foi baseada em estatística, sorte, e como evoluções de coisas que eu ainda não fazem tanto sentido, não é fácil, não é o suficiente. Temos que ter mais provas. E o design inteligente ele é uma forma de questionar isso. Assim como nós aprendemos os dois lados de várias matérias, a gente aprende lados diferentes de história, lados diferentes do conhecimento científico, históricos, é uma forma de aprender lados diferentes de questões biológicas de como a vida surgiu na Terra, como a vida surgiu no mundo. O universo tem aproximadamente 40, na verdade não, de acordo com a própria teoria dele da evolução, tem 13,8 bilhões de anos de idade, anos-luz. O próprio Hubble, ele tirou uma foto esses dias, conhecida como a Hubble Deep Find, como em inglês, que comprova que há 13,6 bilhões de anos atrás, ou seja, apenas 200 milhões de anos, que em tempo intergaláctico é muito rápido, e foi o universo está formado quase do mesmo jeito que nós encontramos hoje. Isso fotos do Hubble atuais, fotos tiradas ano passado. E como a própria testemunha delas disseram, fotos do Hubble atuais conseguem sim contestar coisas do passado que a gente acreditava. A ciência vai se mudando. E conforme a gente vai se mudando, a gente vai ganhando cada vez mais provas de que o design inteligente é uma forma aceitável, sim, científica, pelo menos estatisticamente, porque dizer apenas que você deu sorte em tudo na vida, não, para mim, não é algo científico. É uma forma também, cientificamente, de comprovar que há outras versões para dizer como a vida surgiu na Terra.
após o tempo de sigilo, o júri se reuniu para tomar a decisão. Foram ouvidos os argumentos de defesa e ataque do nosso réu para a decisão se o design inteligente, sendo julgado como ciência ou não, deveria ser. Caso absolvido, ele se incorporará ao material didático permanente de escolas de ensino público privada e públicas, especialmente aquelas regidas pelo poder público no Estado. Se for condenado, o réu design inteligente deverá não ser aceito como ciência e, portanto, não tolerado e não inserido em materiais didáticos e sendo tratado como uma pseudociência. Ok? O tribunal teve tempo hábil para se reunir e, sob a guarda, guardado com sigilo para que fatores externos de mídia, digitais ou até mesmo de influências externas não influenciassem a decisão final deste tribunal, que aqui representa a sociedade brasileira, na sua multiplicidade de opiniões. Ok? Peço agora que a porta-voz levante-se, por favor, se dirija até o centro desse tribunal para convocar e você vai apresentar quais foram os argumentos ditos pelo júri e, com base nesses argumentos, com base na percepção do júri, qual a decisão, absolver ou condenar o réu design inteligente. Diante dos fatos apresentados e a argumentação tanto da advocacia quanto da promotoria, o que pesou mesmo foi as provas, que a gente percebeu mais do lado da promotoria, mas também foi uma argumentação muito boa da advocacia, mas poderia ter sido explorado mais. Nós percebemos que desenvolveu mais no final, no apelo final. E diante da nossa votação, a gente decidiu condenar o réu. Então, o design inteligente não seria implantado nas escolas. Ok, obrigado ao tribunal. Diante dos fatos apresentados, obrigado. Diante dos fatos apresentados e considerando a coerência da argumentação, a velocidade de resposta, a linha de raciocínio e a fatos apresentados e conduzidos, eu, enquanto representante da lei e do poder e da Constituição brasileira e diante de juramento de verdade, condeno o réu design inteligente a não ser implementado na educação brasileira. E declaro encerrado este tribunal. Obrigado a todos. Qual foi a sua expectativa perante o júri? Você saiu satisfeito? Então, não tem como dizer que a gente saiu satisfeito porque a gente perdeu, né? Mas era uma coisa que também a gente já acabou imaginando, principalmente no início, a gente estava com muito nervosismo e nós realmente não estávamos preparados para as testemunhas que vieram, acabaram dando testemunhas com conhecimentos muito diferentes do que nós imaginávamos, então acabamos ficando perdidos assim. Faltou, assim, acho que a organização da nossa parte, mas nem tudo da vida todos. Obrigada. As expectativas perante o júri foram atendidas, a gente conseguiu condenar o design inteligente e tudo saiu como planejado. E essa foi a matéria de hoje. Acompanhe nossas redes sociais para receber outras informações. Obrigada!